Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse texto. Essa semana, aliás, faz uns 10 dias, mais ou menos, eu estive visitando a nossa irmã Geni, e lá nós falamos um pouquinho a respeito dessa palavra. Foi um momento gostoso que nós vivemos ali. E hoje eu quero repartir também com a igreja aquilo que o Senhor tem destacado no meu coração a respeito dessa palavra. A cura dos 10 leprosos, né? Assim, a lepra, na verdade, é também chamada de um mal de Lázaro, né? E antigamente, nos tempos de Jesus, no tempo do Antigo Testamento, essa doença, as pessoas associavam ela ao pecado. Elas acreditavam que as pessoas que eram acometidas por lepra é porque elas tinham algum problema, estavam sendo punidas por algum pecado, por alguma coisa que acontecia na vida delas. Né? Isso era, na verdade, era culturalmente, acreditava-se assim, mas biblicamente nós vamos entender que não é bem essa verdade. Né? E por acreditarem que era também uma doença incurável, né? Era uma doença, acreditava-se também que era uma doença contagiosa, né? Então, as pessoas que eram acometidas de lepra, elas viviam separadas, isoladas da sociedade. Viviam num lugar chamado leprosário, né? E essas pessoas, então, não tinham mais sociabilidade, né? A família também já não aceitava mais aquelas pessoas. Era muito triste a situação de quem era portador dessa doença. Eles tinham que usar roupas especiais, tinham que andar com luvas, né? E também tinham que carregar nas suas roupas sinetas, né? Assim, amarradas, porque eles tinham que anunciar que eles estavam chegando. Porque quando eles estavam chegando, as pessoas vazavam, saíam fora. E era muito, eu imagino que isso era muito difícil, né? E há quem diga que os doentes de lepra sofriam muito mais pela discriminação que sofriam do que propriamente pela doença em si, né? E diz que eles também pediam esmolas. Eles usavam umas varas muito compridas e amarravam na ponta daquela vara um saquinho, um saquetel assim, para que as pessoas pudessem colocar as ofertas sem chegar perto delas. Olha que complicação, né? Que dificuldade era, né, amados? E eles também viviam em grupos, eles se agrupavam, né? Eles se protegiam entre si, e um cuidava do outro, e também eles viviam pedindo esmolas para lá e para cá. Né? Bom, o texto que nós lemos nessa noite vai relatar um momento em que esses leprosos vão ao encontro de Jesus. Glória a Deus por isso, né? Chegou alguém que não tinha medo de lepra perto deles, né? Chegou alguém que tinha um poder sobre a lepra. E eles ouviram falar de Jesus. E eu imagino que eles estavam esperando aquela oportunidade. E o texto diz que quando Jesus chegou no local, ou no lugarejo onde eles moravam, e eles ficaram sabendo disso, e a Bíblia diz que eles saíram ao encontro de Jesus. Eles combinaram entre si e falaram: vamos ao encontro dele, porque ele é uma saída, ele pode nos curar. Então a Bíblia diz que eles saíram ao encontro de Jesus, e eu quero explorar com os irmãos algumas lições nesse texto para a nossa edificação nessa noite. A primeira coisa que eu quero colocar para vocês é que a Bíblia diz que eles ficaram de longe. Por que será que eles ficaram de longe, amados? Eles não queriam passar lepra para Jesus. Eles respeitaram, foram respeitosos. Eles ficaram de longe. E também, naquele tempo, havia umas regras para eles. Havia um limite legal de separação entre essas pessoas e as pessoas que não tinham lepra. Eram de cerca de 100 passos. Contava-se 100 passos. Eles tinham que contar rapidamente, de alguma forma. Eles não podiam se aproximar a 100 passos das pessoas, né? E isso explica, então, o motivo deles ficarem de longe, né? Eu fico tentando, amados, imaginar a dor daquelas pessoas que tinham que ficar de longe.
que não podia se aproximar da família, não podia se aproximar dos filhos, não podia ir na casa dos pais, e se fosse, tinha que ficar de longe, gritando de longe, né? Gritando: "Oh, tudo bem, vocês estão bem?" Né? E tudo que tinha que entregar para eles, tinha que jogar para eles, ou então botar na ponta da vara. Eu fico imaginando a dificuldade e o sofrimento dessas pessoas, porque não podiam se aproximar de ninguém. E nem ninguém se aproximar deles, né? Obviamente falando. E nem no templo, né? Muito menos no templo, né? Não podia entrar no templo, bem lembrado. Não podia entrar no templo para adorar a Deus, para servir a Deus. Nota a dificuldade que era, então, para essas pessoas. Eu imagino que essas pessoas, eles eram muito bombardeados nas suas mentes, não é? Porque imagina que se o inimigo não ia se aproveitar disso e dizer para elas: "Tá vendo? Você não é ninguém. Ninguém gosta de você. Ninguém se importa com vocês. A sua família te ignora. A sua família não esqueceu de vocês." Né? Eu imagino que eles eram bombardeados constantemente na mente, né? Inclusive hoje pela manhã, na nossa escola dominical, nós falamos um pouco sobre isso, né, Fernando? Nós vamos falar aqui hoje. Falamos um pouquinho sobre isso, que muitas vezes uma das táticas do inimigo é falar na nossa mente, é mentir para nós, é nos seduzir, é nos enganar. E muitas vezes nós nos encontramos numa guerra na mente, com pessoas, com situações que na maioria das vezes não acontecem. A maioria das vezes que nós estamos brigando com uma situação, lutando, né, na mente, ou com uma pessoa, tipo assim, a pessoa vai falar outra coisa, eu vou falar isso. A pessoa vai falar aquela outra coisa, eu vou falar isso. E na maioria das vezes nada acontece, né? Muitas vezes nós somos bombardeados na nossa mente. Eu imagino que essas pessoas eram muito bombardeadas pelo inimigo na mente delas, exatamente por causa do problema, por causa da enfermidade que elas passavam, né, amados? Então, mas aquelas pessoas, aquele grupo, né, de leprosos, eles estavam sendo prestes a ter um encontro maravilhoso. Eles estavam prestes a serem tocados por alguém. Na verdade, o Senhor nem tocou, apenas conversou com eles. Mas eles estavam prestes a ter a vida deles transformadas para sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Como é bom, né, mas ter esperança. Como é bom saber que nós temos um Deus que pode transformar as nossas vidas, que pode transformar a maldição em bênção, que pode mudar o nosso cativeiro. O Senhor faz isso conosco. E o Senhor vai fazer isso na vida daqueles homens leprosos. Diz aí, segunda coisa, diz que eles gritaram, né? Gritaram a Jesus. Esse gritar é interessante, porque isso demonstra que eles tiveram poder de reação. Eles não ficaram paralisados nas tentações, nas afrontas que eles sofriam, né? Das palavras que diziam sobre eles. Não, eles não acreditaram que não havia saída para eles. Muitas vezes o inimigo diz na nossa mente: para você não tem mais jeito, para você não tem saída, né? Olha aí, olha o que está acontecendo com você, olha onde você ficou. As pessoas não ligam para você. Muitas vezes essas coisas nos afetam, mas esses homens, essas palavras não nos afetaram, porque eles foram até Jesus, eles tiveram coragem e eles gritaram, né? Ou seja, não ficaram passivos, não se conformaram com aquela situação, né, de enfermidade e de morte. O que esperavam? Qual era a esperança daquelas pessoas? Esperavam a morte chegar. Mas de repente eles veem, né, como você disse, no fim do túnel eles enxergaram uma luz. Eles ficaram sabendo que Jesus estava vindo no vilarejo deles. Ou seja, eles reagiram mais. Eles lutaram contra o desânimo, né? Lutaram contra o descrédito e foram e gritaram, ficaram de longe, mas gritaram, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eles não se silenciaram, não ficaram silenciados, amados, por causa de todas as coisas que eles sofriam. Eu pergunto para você: será que não é tempo da gente também gritar? Será que não é tempo também da gente clamar? Será que não é tempo também da gente correr aos pés de Jesus? Às vezes você fala: estou nessa situação, né, e as coisas não mudam. Talvez é porque nós estamos com medo, talvez é porque nós estamos dando ouvido às vozes estranhas e a gente não se aproxima de Jesus de verdade.
A gente não busca Jesus de verdade, sabe? Muitas vezes as coisas demoram a acontecer na nossa vida, porque a gente demora a tomar uma posição de verdadeiramente clamar e buscar de todo o nosso coração. O profeta Jeremias disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz a palavra. Então nós precisamos confiar e saber que o Senhor Jesus pode mudar a nossa história. Talvez você está com uma situação que ninguém pode resolver. Eu digo para você: Jesus pode resolver. Clame a Ele e Ele vai mudar a sua sorte. Em nome de Jesus. Né? Eu já contei aqui o testemunho do meu irmão. Meu irmão pegou câncer de boca. Né? E quando ele demorou para ir, ele estava numa depressão muito grande, e ele demorou para ir ao médico. Quando ele foi ao médico, fizeram todos os exames, e os médicos depois reuniu a família, falou com ele e disse assim: olha, não há mais o que fazer. O médico falou para ele assim: se fosse o meu pai, eu não operaria. Meu pai, o médico disse para ele, por causa já está avançado. Você só vai sofrer, só vai, em outras palavras, só vai atrasar, só vai adiar e vai sofrer mais e mais e não vai resolver. Né? Aí o meu irmão perguntou para esse mais doutor: eu não tenho nenhuma chance, nenhuma. Ele falou: não, eu não posso dizer que você não tem uma chance. Porque a gente já ouviu outros casos, muitas vezes, e aí ele se conversou e falou: não, né? Eu não posso dizer isso. Eu falei: então, se eu tenho uma chance, eu quero me agarrar a ela. Ele falou: a única chance é a cirurgia. Nós vamos fazer a cirurgia, mas você vai ficar muito deformado, vai machucar muito você, né? E na maioria dos casos não resolve. Falou: foi bem assim para ele. Ele falou assim: mas se eu tenho uma chance, eu vou enfrentar. E aí ele veio e contou isso para nós. Aí eu reuni a família, reuni as minhas irmãs que são crentes, reuni o meu irmão, os parentes, os amigos, né? E todo mundo, os outros que não eram também, né? E eu falei para ele assim: nós vamos, enquanto ele vai estar se preparando para a cirurgia, nós vamos entrar em culto e oração e jejum por ele. E aí todo mundo topou. Eu marquei na casa de uma das minhas irmãs. Todos os dias, às 8 horas da noite, nós estávamos lá para orar e para clamar a Deus, para gritar diante de Deus pela vida do nosso irmão. E isso foi por cerca de 30 dias, enquanto eles estavam nos preparativos para fazer a cirurgia. E a gente todos os dias orando, todos os dias clamando, todos os dias, né, a gente punha as mãos para o lado onde ele estava e a gente clamava a Deus. E no último, na véspera da cirurgia, e ele nunca veio na reunião. Muito embora estando próximos, ele nunca foi na reunião. Mas no último dia eu falei para ele: hoje eu quero que você saia do quarto. Hoje eu quero que você venha lá na sala, porque nós vamos estar lá reunidos. Porque hoje nós vamos ungir você com óleo. Hoje nós vamos impor as mãos sobre você, para que Deus faça o milagre e você saia bem sucedido dessa cirurgia. Você crê? Ele disse: eu creio. Eu falei: então tá bom. Hoje eu gostaria que você não ficasse no seu quarto, que você saísse. E ele veio. Ele veio, nós oramos, nós levamos a palavra, né? Ele entregou a vida dele para Jesus, ele confessou Jesus naquele dia. Né? E aí no outro dia sempre ele foi para a cirurgia. Quando ele acordou de manhã, ele abriu a boca assim, ele passou a língua assim, ele falou: mas parece que diminuiu, parece que está menor o tumor. E ele foi para a PUC. Chegou lá, minha sobrinha, que é médica, que estava acompanhando ele, falou para ela: fala para os médicos não operar eu antes de dar uma olhada, porque eu estou sentindo que diminuiu o tumor. E aí os médicos vieram, olharam e falaram assim: olha, realmente, está fácil de operar agora, diminuiu. Mas nós vamos operar você. Mas eu digo para vocês: Deus operou o milagre. Porque Deus diminuiu o tumor. E Deus queria, né? Ou seja, era a proposta de Deus que ele passasse para aquela cirurgia. E ele passou pela cirurgia, mas não foi fácil. Teve que fazer quimioterapia,
teve que fazer radioterapia. Ele ficou muito se debilitado. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver, depois que poucas pessoas, depois que ele fez a cirurgia, né? Mas o meu irmão, essa semana, já faz 3 anos isso. Cada 6 meses ele vem na PUC para fazer o retorno. E essa semana ele veio, o médico falou para ele: pai, o seu caso é especial. Os médicos, foram assim, os médicos, os chefes, estudam o caso dele, porque falam que não tinha como fazer. E a cirurgia foi tão abençoada, foi tão plena, né? Que os médicos ontem falaram, não tem nem sinal de câncer. Você está curado, totalmente curado. Totalmente curado. Né? Claro, ficou com sequelas, ele não fala direito, ele cortou metade da língua, mas o médico quer tirar toda a língua dele, está indo um dia para não precisa tirar toda a língua, vou tirar só um pedaço. Ele fala meio enrolado, mas a gente consegue entender, não é? Ele está lá, está feliz, está contente, agora chegou o benefício dele. Então, amados, o nosso Deus é Deus que faz milagres. Ele cura câncer, ele cura gripe, ele cura AIDS, ele cura qualquer doença, desde que a gente o busque de verdade. Se não houvesse quem buscasse pelo meu irmão, eu não tenho dúvida, eu tinha ido embora. Mas houve alguém que se colocou na brecha, por isso que eu falo: ore pela sua casa, ore pela sua família, levanta de madrugada, não deixe de clamar, porque Deus é poderoso para fazer a obra. Um dos médicos disse: não tem mais jeito, o Senhor fala, mas tem jeito, porque você está orando. Aleluia. A oração, mas é a chave. A oração, o jejum, a oração da madrugada é a chave para Deus operar milagres na terra. Creia nisso, mas em nome de Jesus. Creia nisso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outro detalhe: ao vê-los, Jesus viu. Ao vê-los, Jesus disse para eles: ide e mostrai-os ao sacerdote. Quando Jesus, essa frase, ao vê-los, sabe o que significa? Mesmo a gente, sabe, sentindo que as coisas estão difíceis, né? Mesmo você sentindo que está distante, você está ao alcance do olhar do Senhor. Ninguém está tão longe que não esteja ao alcance dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos dele passam por toda a terra. Não há lugar na terra onde os olhos do Senhor não possam ir. E se naquele lugar houver um coração que está clamando, que está gritando, que tem fé, o Senhor vai lá e Deus faz a obra. E Deus resgata, mas louvado seja o Senhor. Jesus não apenas ouviu, Jesus os viu e Jesus falou com eles naquele dia. E a história deles foi mudada. Jesus disse para ele: ide e mostrai-os aos sacerdotes. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou isso? Para ver se ele tinha fé. O que mais? Todas as pessoas que eram leprosas e que se porventura eram curadas, quem tinha que fazer a vistoria eram os sacerdotes, para liberar eles, para ir para casa, para a família, dizer: agora vocês já podem. Então, quando Jesus falou para eles: ide, mostrai-os aos sacerdotes, eles entenderam. Eles entenderam. Opa! Só que tem um porém. Eles ainda não estavam curados. Entendeu? Eu fico imaginando, me colocando ali, tentando entender o que se passou com eles naquele momento. Quando Jesus falou: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Mas aí, talvez alguns ali falam: mas nós não estamos curados. Como é que a gente vai lá? Mas aí, o texto diz que eles obedeceram. Mesmo não estando curados, eles saíram e obedeceram também. Fé, para ver se tinham fé, é verdade. E eles, sim, tiveram fé. E o texto diz: indo, foram curados. Indo, foram curados. Não foram curados na mesma hora, mas eles obedeceram e eles creram.
E foram. Eu imagino que a fé deles diz assim: bom, se ele mandou, vai acontecer. Se ele mandou, vai acontecer. Eu quero dizer para vocês que, se Deus falou, se Deus mandou, uma hora vai acontecer. Uma hora ele vai ver. Uma hora ela vai chegar. Uma hora as coisas vão acontecer, porque você está perseverando. O que nós não podemos é entrar no nosso casulo. O que nós não podemos é voltar de novo a desacreditar. Dizer, mas acho que não aconteceu nada. Não. O Senhor quer que a gente se levante. Deus quer que a gente tenha fé, que a gente fique na posição para que Ele opere. É assim que vai acontecer. Indo eles foram curados, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Não, Deus está falando para nós. Não espere ver para crer. Esse não é o jeito de Deus trabalhar. Esse negócio de ver para crer, isso não é fé. Porque aquilo que a gente está vendo, isso não é fé. Fé é crer naquilo que eu ainda não vi, mas eu creio que vai acontecer. Entendeu? Então, a atitude deles, indo foram curados, significa isso mesmo para nós. Não espere ver. Aliás, não espere, é isso mesmo, não espere ver para você crer. Não queira primeiro ver o milagre. Às vezes você quer ver acontecer o milagre, né? Não. Primeiro eu creio. Primeiro eu me movimento. E aí Deus vem. É esse o jeito de Deus trabalhar. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não temos fé para fazer o movimento. Eu fico aguardando o Senhor ir lá e fazer tudo. O Senhor vai, né? Você já pensou aquela mulher enferma? Lembra a mulher que estava 12 anos enferma? Já pensou se ela fala assim, não, Jesus sabe que eu estou aqui, os olhos dele estão em todo lugar, se ele quiser me curar, ele vai vir aqui em casa. Será que ela ia ser curada? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Mas ela se levantou e ela disse assim, se eu tão somente tocar nas vestes do Senhor, eu serei curada. Ela não ficou lá, já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos e nada tinha resolvido. Mas aí Jesus apareceu na cidade. E ela mesma daquele jeito, enferma, 12 anos de hemorragia. Imagina como essa mulher devia estar. E ela disse assim, olha a fé dela. Se eu tão somente tocar. Sabe por que ela falou se eu tão somente tocar? Porque ela devia estar muito anêmica, muito doente. Ia ser muito difícil, porque onde Jesus estava tinha um monte de pessoas. A fé dela foi muito grande. Que claro, se eu tão somente tocar, ou seja, ainda que eu me arraste, que eu vá me arrastando, mas se eu esticar o meu braço, se eu encostar nele, eu vou ser curado. Se eu encostar nem nele, não precisa, na veste dele. Se eu encostar na veste dele, eu vou ser curado. Olha a fé daquela mulher. Aquela mulher não ficou em casa esperando o milagre acontecer. Ela saiu e foi aonde o milagre estava. Aleluia. Vem, amado. Então não fique esperando. Adiante-se. Faça alguma coisa. Tenha fé. Faça alguma coisa maior. Né? Ore mais. Vamos nas madrugadas. Para que Deus possa fazer um milagre. Senhor, eu não acredito, não, porque está difícil. Olha, na igreja não tem poucas crianças. Né? Não sei, eu acho que não vai dar certo, não. Mas aí quando a gente ora, a gente jejua, Jesus faz dar certo. Jesus faz dar certo. Né? Lembra quando ele mandou os discípulos jogar? Os discípulos falaram, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nem um peixe. Ele falou, então lança a rede do lado direito. Saiu ao mar do Pedro e lança do lado direito. Mas, Senhor, pescamos a noite inteira. Mas, tudo bem, Senhor. Sob a tua palavra, então, lançaremos a rede. Sob a palavra de Jesus, lançará a rede de novo. No mesmo mar, há pouco não tinha peixe. Agora pegaram quantos peixes? 153. 153 ou 2 grandes peixes. Tiveram até que chamar os outros barcos para ajudar, porque eles não conseguiram tirar sozinhos. No momento não tinha peixe, mas quando Jesus mandou, os peixes correram tudo para lá. Correram tudo. Nadaram. Jesus mandou os peixes, nadaram, correram, sei lá. De qualquer jeito eles foram, porque Jesus mandou. Quando Jesus manda, os peixes obedecem também. E
ele se enrosca na nossa rede. Aleluia. Ele se enrosca na nossa rede. Você está nem jogando a rede direito, né? Mas quando Jesus manda, a gente não sabe jogar a rede. A gente não tem muita habilidade para falar, para convidar. Mas quando Jesus manda, os peixes vêm. É assim que acontece, amados, em nome de Jesus. Então, no reino de Deus, o milagre acontece quando a gente crê, quando a gente se movimenta, né? E vai no encontro do milagre. É indo, amados. É lutando, sabe? É perseverando, é orando, que o milagre vai acontecer na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, né? Então, graças a Deus por isso, eu quero terminar essa mensagem olhando aqui para o último detalhe aqui, né? Dizendo aqui que Jesus, todos eles foram curados, não foram? Mas quantos voltaram? Um só. Um voltou. O texto diz que um voltou, ao ver que foi curado, ao perceber que ele foi curado, ele voltou. Olha aí. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em voz alta. Não imagina a alegria dele, hein? A alegria daquele homem. Ele não tinha nem vergonha, ele gritava. Quando Jesus faz uma obra grande na nossa vida, a gente não tem que ter vergonha. A gente tem que louvar, glorificar, testemunhar o que ele faz na nossa vida. E ele voltou assim, né? Aí quando ele chega, diz aí que ele prostrou-se diante do Senhor, com o rosto em terra. Olha a adoração, olha a expressão de louvor, de gratidão. Prostrou com o rosto, né, em terra, aos pés do Senhor, e agradeceu ao Senhor. E ele era estrangeiro, né? Engraçado, não era nem do povo de Israel, dos judeus, era samaritano, de novo samaritano, né? Semana passada falamos samaritano, hoje de manhã nós falamos sobre samaritano, e agora aparece o samaritano, aparece de novo. Para dar exemplo, né, para nós. Não era nem do povo de Deus, era um escolhido, era um estrangeiro. Né? Aí Jesus se estranhou. Jesus se admirou e falou: peraí, mas não eram 10? Cadê os outros? Não eram 10 que foram curados? Cadê os 9? Se Jesus fez essa pergunta, é porque ele esperava que os outros viessem também. Se Jesus fez essa pergunta perguntando dos 9, é porque ele esperava que os outros também viessem para agradecê-lo. Mas a Bíblia diz que eles não vieram. Foram curados? Foram curados. Perdeu a bênção depois porque não vieram. Porque eles não vieram agradecer. A doença voltou neles. Por certo, não. Foram abençoados. A bênção é irrevogável, o dom é irrevogável. Mas parece que o coração deles não estava tão grato como o coração daqui. Certamente eles se alegraram também. Eles foram para casa, certamente voltaram rapidinho para suas famílias, foram festejar com suas famílias, mas aquele foi mais além. Aquele voltou para agradecer a Jesus. Sabe o significado disso? De apenas um voltar? É que para aquele que voltou, Jesus era mais importante do que a bênção. Jesus era mais importante. Tem muita gente hoje que corre atrás das bênçãos. Eu vou estar em tal lugar, em tal igreja, porque lá tem bênção. Jesus quer que você vá por causa dele. Porque quando a gente vai por causa dele, os milagres acompanham a gente. Entendeu? Nós precisamos ter um coração grato, gente. Um coração grato. Porque Jesus faz tantas coisas. Jesus faz tantas. Você já parou para pensar que o arroz, o feijão que você come? Você já pensou se tivesse uma seca de 6 meses no Brasil? Ia ter feijão e arroz para comer? Deus faz vir a chuva e o sol sobre a terra, sobre os bons e sobre os maus, até sobre os ímpios. Eles comem de graça da bondade de Deus, eles deveriam ser gratos. Os ímpios deveriam parar um pouquinho para refletir. Né? E aqueles que se dizem ateus, é uma ironia falar que é ateu, né?
É esquisito demais falar para o cara, puxa vida, será que ele não sabe que o universo, o sincronismo que há no universo, a chuva que cai, a semente que brota, não é um milagre, tem alguém por trás disso. Eu digo sempre que o ateu, para ser coerente, ele deveria produzir do nada a sua própria comida. Ele deveria produzir do nada a sua própria comida. Não depender das coisas que Deus criou. Não é verdade, gente? É incoerente. Não é? Então, quando você come, quando você se senta na sua mesa, né, aquele arroz, aquele feijão, aquela mistura que você come, é porque Deus tem abençoado a terra. É porque não tem faltado chuva e sol na terra. É por isso que você tem as coisas para comer, irmão. Então, aqui ele voltou porque ele tinha gratidão no seu coração. Ele voltou, amados, porque ele queria servir a Jesus de verdade. Ele voltou porque ele queria andar com Jesus. Ele voltou porque ele queria o Senhor dos milagres. Que assim seja comigo e com você também. Que o teu coração também seja grato ao Senhor. Que o teu coração, amado, no teu coração haja gratidão por tudo que o Senhor é. Às vezes nós somos ingratos. Nossa, precisamos daquilo, Deus me dá. Precisamos daquilo, Deus me dá. Deus te dá tanta coisa para a gente. E Deus dá aquilo que a gente precisa, viu? Deus dá para a gente aquilo. Por isso que existem pessoas que têm muito. Tem gente que sabe, luta, não tem. Sabe o que é Deus? Deus é ruim com aquela pessoa? Não é. Deus sabe a medida que Ele pode nos abençoar. Amém. Guarde isso. Deus sabe o limite que Ele pode nos abençoar. Porque se vier mais, vai estragar. Se vier mais, vai desperdiçar. Se vier mais, vai servir para nada. E vai servir, quem sabe, para a nossa perdição. Quantas pessoas eu já ouvi falar? Eu pediu uma bênção do Senhor, abençoa para que eu possa ter uma chacrazinha, para que eu possa ter o meu caminho. E quando tem, cadê o culto? Cadê a reunião da igreja? Cadê o dom? Todo domingo está para lá. Todo domingo está lá disputando da bênção aqui da terra. E tudo isso é coisa que vai ficar por aqui. Viu, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa noite. Que o teu coração esteja grato. Que o teu coração esteja nos pés do Senhor. Todos os dias. Para a glória do Senhor. Para o nosso próprio bem, para a nossa alegria.